falar de um assunto também muito importante. Quando a gente fala em dormir bem, a gente fala em qualidade de vida. Hoje, doutor Rogério Vidal, que é ortopedista, está com a gente, seja muito bem-vindo. Também, doutor Guilherme Frigo, que é odontologista, muito bem-vindo. E aqui a Jéssica, bem-vinda. A gente passa um terço da vida, né, dormindo. E se a gente não dorme da forma adequada, a gente não tem um bom rendimento, né? É verdade. As alterações do sono, a alteração do jeito de que a gente dorme, isso influencia diretamente a manhã seguinte e, por consequência, o dia inteiro. Influencia até na concentração. A pessoa que dorme bem tem uma concentração melhor durante o dia. E é o contrário também. A pessoa que dorme mal não consegue trabalhar direito, corre até riscos de sofrer algum acidente dirigindo ou não exercer sua profissão de uma forma satisfatória. Agora, muitas vezes a gente não se dá conta de algo muito importante. Por isso que até o doutor Guilherme, odontologista, está com a gente. Essas dores nas costas, esse incômodo que às vezes a gente tem pode ser justamente de uma má oclusão, né, doutor? Com certeza. Na verdade, a gente muitas vezes envolve um bruxismo quando está dormindo. Isso é involuntário da pessoa. E esse ranger dos dentes, ela vai causar um certo desgaste entre os dentes. E por isso que é importante sempre procurar um dentista para procurar isso para que não cause problemas piores. Ou então problemas com a falta de um ou mais dentes e a gente mastiga mais de um lado do que do outro. Força mais um lado do que o outro. Isso acaba comprometendo a musculatura facial e, consequentemente, encurtando outras musculaturas importantes e dá falsa impressão, né, doutor Rogério, que a gente está com dor nas costas, né? Exatamente. As alterações na mordida, do jeito que você se posiciona, pode dar dor na coluna cervical e aí, por consequente, você pode vir a desenvolver uma dor nas costas, quando, na verdade, o problema não é na coluna, e sim em outra região. Agora, qual o tipo de colchão ideal para a gente usar? Tem gente que fala assim, eu tenho que ser muito duro ou muito macio. Então, isso é uma polêmica. Na verdade, o colchão ideal depende da pessoa, né? Depende do peso daquela pessoa. Quando a gente recomenda para um paciente para ele comprar o colchão, a gente recomenda para ele ir na loja experimentar os vários tipos. Nem o muito duro, nem o muito mole. A pessoa experimenta, deita e vê qual que se sente melhor. Existem densidades, existem tabelas de peso, altura, que você pode comprar nisso daí. Mas, na verdade, assim, o que a gente recomenda, o paciente vai e experimenta. Nem duro demais, nem mole demais. E se for um casal, com se for um casal, diferentes, existem lojas que fazem colchões separados de espuma, metade de um jeito, metade do outro, né? E o ideal também seria, porque isso já tem um preço maior, a gente tem que pensar, mas o ideal seria os dois irem comprar e ver qual que é a adaptação melhor para os dois. Pelo menos chegar num médio, uma média, tentar, né, chegar o mais próximo possível um do outro. Outro fator importante é a altura de travesseiro, eu volto para a gente falar disso. Você dorme de barriga para baixo? Dorme, né? Me aguarde, doutor Rogério, passar umas dicas ótimas para você, fique atenta. O jeito certo de dormir, a altura correta do travesseiro também tem que ser individualizada, né, exatamente. Como tudo na medicina, né, a gente individualiza o paciente. O ideal é que seja a altura do travesseiro, tem que ser essa altura, do ombro até a coluna cervical. Então, se a gente pegasse esse aqui, por exemplo, deixa eu pedir para a Jéssica deitar. Vamos deitar, Jéssica? Só para a gente ver a altura desse travesseiro. Olha o que acontece, fica muito baixo. A cabeça dela está caída. Exatamente, exatamente. Vira rápido para o outro lado, Jéssica, aqui. Aí, o que vai acontecer com a coluna? A coluna dela acaba forçando essa posição. E aí, isso pode gerar dor. Vamos trocar aqui, Jéssica? Vamos só colocar o outro, trocar o outro. Isso. Esse já para ela já é uma posição melhor. Mas, e uma outra dica também, Kátia, que ajuda muito a pessoa a relaxar, é colocar um travesseiro entre as costas. Vamos colocar e depois a gente vira para o outro lado. Entre as pernas. Exatamente, desculpa, não entre as costas. Por quê? Porque a coluna vai se manter numa posição mais reta, alinhada. Vira para o outro lado para a gente poder mostrar para as outras pessoas. Exatamente. Então não existe, o travesseiro ideal é de penas ou é disso? Não pode. E o contrário também, né? Levanta só um pouquinho, Jéssica, para a gente mostrar aqui. Se a gente colocar um travesseiro muito alto, veja como a coluna dela, como a cabeça toda levanta. Cima, né? Exatamente. Então vai acabar forçando a coluna e o paciente acaba tendo dor. Dormir de barriga para baixo nem pensar. Então, dormir de barriga para baixo nem pensar, mas quem consegue controlar depois que está dormindo? Eu consegui, porque depois que a gente faz cirurgia, você fica tão atento que nunca mais você deita de boa. Mas a grande maioria das pessoas não consegue, então é complicado. Então veja uma coisa, o ideal é tentar se policiar, mas é difícil. Mas não é uma posição ideal, veja o que acontece. Mesmo com o travesseiro alto, a coluna fica forçada. Ela fica toda força. Vamos só trocar aqui para a gente mostrar também. Aqui, o que acaba forçando, fazendo a musculatura do outro lado
lado está hiperestendendo e essa daqui está contraída. Vira para o outro lado o rosto, por favor, Jéssica. Aqui é a mesma coisa, olha. Então dá para a gente mostrar. Isso não fica numa posição ideal, tá? Uma terceira posição é dormir de barriga para cima, vira ao contrário. Que muita gente dorme assim. Então o que a gente recomenda? Que a pessoa não use um travesseiro tão alto para poder manter a coluna numa posição melhor. Agora, um dos grandes problemas que a gente tem, né, doutor Guilherme, é a apneia do sono. Exato. E que pode levar à morte da pessoa, né? Na verdade, a apneia do sono ela é falta de passagem do ar pela garganta. Então, a garganta ela sofre um colapso, ela fecha, e a pessoa acorda durante o sono porque parou de respirar. Isso interfere diretamente nessa questão de qualidade de sono, porque a pessoa fica acordando durante várias horas, vários micro despertares que a gente chama durante o sono, e isso com certeza vai atrapalhar o rendimento dela. Quem ronca pode sofrer de apneia do sono? Pode, é um dos indícios, né? Não necessariamente todo mundo que ronca tem apneia do sono, mas o ronco já é um despertar para procurar um especialista e investigar um pouco melhor. Mas você pode ter apneia do sono e não roncar? Ou isso é mais incomum? É difícil, porque geralmente quem tem apneia do sono tem essa passagem de ar muito estreita. E o ronco nada mais é que o barulho desse ar. É negócio de pegar uma bexiga e soltar o ar, esticando a ponta dela. Então o ar vai fazer barulho. É a mesma coisa o ronco. Pessoas magras podem ter apneia do sono ou acontece mais em pessoas acima de peso? Podem. A obesidade, na verdade, ela é um fator que ajuda nessa questão da apneia e do ronco. Mas pessoas magras também podem desenvolver. Às vezes, um mau posicionamento da maxila, da mandíbula mais retruída, isso pode afetar e causar uma apneia. E hoje a gente tem médicos que trabalham justamente com a apneia do sono, com essa orientação, estudos que são feitos para fazer com que você que sofre com esse problema resolva da melhor forma. Tem aparelhos hoje em dia que podem auxiliar, né? A gente basicamente faz 2 exames. O primeiro é uma tomografia para a gente ver como que está a parte física da garganta, né? E a gente tem a polissonografia. Polissonografia, a pessoa dorme num centro. E ela é monitorada, Ela é monitorada. Né? Quantas vezes ela acorda, se ela teve apneia, quantas apneias ela teve durante esse sono. E até para a gente poder quantificar se isso é um fator leve, moderado ou se é grave, porque tem casos que a gente precisa fazer uma cirurgia. Uma cirurgia para avançar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo e liberar um pouco mais essa passagem de ar. Porque assim a gente abre um pouco mais o espaço. Exatamente. É igual uma mangueira que está fechada, a gente trazendo para frente. Né? A gente aumenta essa passagem de ar. Lembrando a você que se você acorda cansada, 1, 2, 3 noites, é sinal que alguma coisa não está legal com você. Então busque uma ajuda de um médico, só um médico vai poder te orientar da forma correta que você deve agir. Queria agradecer ao doutor Rogério Vidal, ortopedista, mais uma vez, obrigada. Doutor Guilherme Frigo também, obrigado, odontologista. Para você foi meu, viu? O site do doutor Rogério Vidal, rogeriovidal.com.br, do doutor Guilherme, clinicafrigo.com.br. Agradecer também a Jéssica, obrigada. Ela é da Oxigênio Eventos, o telefone de lá é o 9881-9193. Espero vocês mais vezes, viu? Obrigada, parabéns pelo trabalho. Olha, já que estamos falando de algo tão importante que é saúde,